Existe uma regra que quase nenhum turista conhece quando visita os parques aquáticos de Olímpia. Uma regra que não aparece em nenhum mapa, nenhuma placa, nenhum aviso oficial, nenhum manual de funcionário. Mas quem trabalha lá há mais de 2 anos, quem já fez turno da madrugada, quem já ficou sozinho perto das piscinas depois da meia-noite, sabe exatamente qual é. E quando você pergunta sobre ela diretamente, a maioria desvia o olhar, muda de assunto, finge que não ouviu. Mas os que respondem falam sempre a mesma coisa. Se você estiver perto de uma piscina profunda depois que o parque fecha e ouvir alguém chamando de dentro da água, não responda, não olhe, não se aproxime, apenas vá embora. Porque dizem que existe um visitante que entrou no parque anos atrás, que nunca mais saiu e que ainda está procurando companhia. Para entender a lenda, você precisa entender Olímpia. Olímpia é uma cidade do interior de São Paulo, pequena, tranquila, do tipo que a maioria das pessoas nunca visitaria se não fosse por um motivo muito específico: a água. Olímpia tem uma das maiores concentrações de parques aquáticos do Brasil. Parques enormes, toboáguas de dezenas de metros de altura, piscinas de ondas do tamanho de campos de futebol, atrações que atraem milhares de visitantes por dia. Durante o verão, a cidade dobra de população. Ônibus chegam de madrugada. Filas se formam antes do amanhecer. Hotéis ficam lotados meses antes. Durante o dia, tudo parece perfeito. Música alta em todos os cantos, crianças gritando de alegria nos toboáguas, famílias tirando fotos, vendedores de milho e picolé nas filas, o cheiro de protetor solar misturado com cloro no ar. É um lugar de alegria, de diversão, de memória boa. Mas quem mora na cidade há muito tempo, quem conhece os funcionários mais antigos dos parques, sabe que existe uma parte da história que quase ninguém comenta. Uma parte que acontece depois que as músicas param, depois que as luzes se apagam, depois que os últimos visitantes saem pelos portões. Quando o parque fica sozinho com a água e com o que vive dentro dela. Os funcionários mais antigos nunca concordam em tudo, sobre o ano exato, sobre qual parque foi, sobre quantas pessoas viram o que viram, mas concordam em um detalhe: foi num feriado de verão. O tipo de dia em que o parque estava tão cheio que os seguranças na entrada tinham dificuldade de controlar o fluxo. O tipo de dia em que ninguém presta atenção em estranhos. O tipo de dia perfeito para desaparecer. A bilheteria abriu às 7 da manhã. Até às 8 já havia mais de 500 pessoas esperando do lado de fora. Ônibus de excursão, famílias com crianças, grupos de adolescentes, casais. O movimento não parou até a hora do fechamento. Foi nesse caos que ele apareceu. Ninguém sabe de onde ele veio. Não havia nenhum ônibus de excursão registrado com o nome dele. Nenhum hotel da cidade tinha reserva no nome usado no cadastro. Nenhuma câmera externa captou ele chegando. Ele simplesmente apareceu na fila da bilheteria. Sozinho. Nada incomum nisso. Muita gente vai sozinha a parques aquáticos, mas a funcionária da bilheteria, uma mulher que trabalhou por mais de 12 anos no mesmo posto, disse que havia algo diferente nele desde o primeiro segundo. Ela disse que levou um tempo para conseguir colocar em palavras, mas depois conseguiu. Ele não parecia estar chegando. Ela tentou explicar melhor. Todo mundo que chega na bilheteria tem uma energia, ansiedade, animação, pressa para entrar. Mas ele parecia que estava voltando, como se já conhecesse o lugar muito bem e não estivesse feliz em estar ali. Ele estava usando roupas comuns, camiseta simples, bermuda, chinelo, nada que chamasse atenção, mas havia detalhes que ela só notou depois. Ele não tinha bolsa, não tinha mochila, não tinha nenhum tipo de pertence além da roupa que usava, e estava molhado. Não completamente, mas o cabelo estava úmido, como se tivesse acabado de sair de uma piscina. Às 7:30 da manhã, antes de entrar no parque, ela não questionou na hora.
tinha muita gente para atender, mas depois, esse detalhe não saiu mais da cabeça dela. Quando chegou a vez dele, ele olhou para o mapa do parque por um tempo longo demais. Não como alguém perdido ou confuso, não como alguém planejando o roteiro do dia. Era diferente, como se estivesse procurando algo que não estava marcado ali. Algo que deveria estar, mas não estava. Então ele fez a pergunta: que horas o parque fecha de verdade? Ela respondeu naturalmente: 5 da tarde, como todo dia. Ele ficou quieto por alguns segundos. Então repetiu a pergunta, mais devagar: não, eu quis dizer quando ele fecha mesmo, completamente, quando não tem mais ninguém dentro. Ela ficou sem entender. Disse que a partir das 5, os visitantes já não podiam entrar e que normalmente todos deixavam o parque até às 6. Ele assentiu lentamente, mas não parecia satisfeito com a resposta. Parecia que não era essa a informação que precisava. Ele pagou em dinheiro, notas exatas, sem precisar de troco, como se soubesse antecipadamente o valor. Pegou a pulseira e entrou. Durante as primeiras horas, diferentes funcionários notaram o mesmo homem em lugares diferentes do parque, mas sempre com a mesma característica. Ele nunca subia em nenhuma atração, nunca entrava nos restaurantes, não comprava nada nas lojas, não falava com ninguém. Ele apenas caminhava e observava as piscinas. Uma instrutora de natação que trabalhava numa piscina infantil disse que viu ele parado do outro lado, olhando para a água por tempo suficiente para ela achar que havia algo errado. Eu pensei que ele estava procurando um filho, alguma criança que estava na piscina, mas não. Ele estava olhando para a água em si, não para as pessoas dentro dela. Um vendedor ambulante que circulava pelo parque disse que tentou oferecer milho para ele 3 vezes ao longo do dia. Nas 3 vezes, o homem nem respondeu. Não foi rude, não disse não. Simplesmente não reagiu, como se não tivesse ouvido, ou como se estivesse tão concentrado em algo que o resto do mundo não existia. Por volta do meio-dia, um casal sentado numa espreguiçadeira próxima à piscina principal notou o homem parado na beira da água, imóvel, olhando para dentro da piscina. O marido disse que achou estranho porque o parque estava barulhento demais, crianças gritando, alto-falantes tocando música, pessoas conversando por todo lado, mas o homem estava completamente alheio a tudo isso. Era como se ele estivesse numa bolha, como se ele e a água fossem as únicas coisas que existiam ali. A esposa tirou uma foto da piscina naquele momento, apenas uma foto comum do dia de lazer. Só em casa, 3 dias depois, que eles perceberam o detalhe. Ao fundo da foto, quase imperceptível, o homem estava olhando diretamente para a câmera, mesmo estando de costas para eles quando a foto foi tirada. Por volta das 4h20 da tarde, o parque ainda estava cheio. Faltava menos de 1 hora para o fechamento. Foi quando o salva-vidas do turno principal notou algo incomum na piscina funda. O homem estava dentro da água, mas não nadava. Estava parado, em pé, na parte onde o fundo ficava a 3 metros de profundidade. Imóvel como uma estátua, olhos abertos, olhando para baixo. O salva-vidas apitou, chamou a atenção dele. "Senhor, o senhor está bem?" O homem não respondeu imediatamente. Ficou por mais alguns segundos com o olhar fixo na água abaixo dele. Então virou a cabeça lentamente e olhou para o salva-vidas. O salva-vidas disse que foi nesse momento que sentiu alguma coisa errada. Não sabia explicar direito. Ele me olhou como se eu fosse a coisa mais estranha naquela piscina, como se eu é que não devesse estar ali. Então o homem perguntou: "Você também escuta?" O salva-vidas ficou confuso. "Escutar o quê, senhor?" O homem respondeu baixinho. Tão baixinho que o salva-vidas precisou prestar muita atenção para ouvir acima do barulho do parque. Eles chamando, lá embaixo. O salva-vidas olhou para a água. Não havia nada.
A piscina era transparente o suficiente para ver o fundo claramente. Não havia nada lá embaixo além do azul da cerâmica. Quando ele ergueu o olhar de volta para falar com o homem, ele já estava saindo da piscina, caminhando devagar em direção às atrações mais afastadas. O salva-vidas ficou observando por alguns momentos. Depois, voltou ao trabalho. Mas disse que até hoje, quando trabalha em piscinas fundas, às vezes sente vontade de mergulhar a cabeça na água e escutar, para ver se ouve alguma coisa. Mas nunca faz isso, porque tem medo do que pode ouvir. Às 5h20, os alto-falantes do parque anunciaram o início do encerramento. Funcionários começaram a circular pelas atrações, pedindo que os visitantes se preparassem para sair. Filas de saída se formaram. Ônibus foram posicionados. O movimento normal de fim de dia. Foi durante esse procedimento que uma funcionária encontrou algo estranho perto de um dos toboáguas. Uma pulseira de acesso, sozinha no chão, molhada. Ela a recolheu e foi ao posto de atendimento. Verificaram o número da pulseira. Era dele. Procuraram o homem entre os visitantes que saíam. Nada. Chamaram no sistema de comunicação interna. Nada. Iniciaram o procedimento de varredura obrigatória que todo o parque faz ao final do dia. Nada. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que essa história não é uma lenda comum. Então, já se inscreve no canal e compartilha com quem gosta de lendas reais, porque o que aconteceu depois do desaparecimento desse homem ficou ainda mais perturbador. Piscinas verificadas, vestiários vasculhados, áreas de alimentação conferidas, toboáguas inspecionados. Nada. As câmeras de segurança foram revisadas e foi aí que encontraram as últimas imagens dele. Ele caminhava em direção a uma área de manutenção, uma área cercada, com placas de acesso restrito, onde somente funcionários autorizados podiam entrar. Mas ele entrou, sem hesitar, como se soubesse exatamente o que estava fazendo, como se conhecesse aquele caminho. A câmera o mostrou entrando por uma porta de metal. A mesma câmera não mostrou ele saindo. A área de manutenção foi verificada completamente. Tubulações, casas de máquinas, reservatórios, tudo. Não havia sinal dele. Era como se a porta de metal o tivesse engolido. E foi então que encontraram o detalhe mais perturbador de toda a história. O registro de entrada no sistema do parque. O nome usado no cadastro não existia em nenhuma base de dados, mas o que realmente não fazia sentido era outro detalhe. A pulseira tinha sido ativada no sistema 4 horas antes do parque abrir naquele dia. 3 semanas depois do desaparecimento, um funcionário da equipe de limpeza estava trabalhando no turno da madrugada. Seu trabalho era limpar os corredores e áreas externas enquanto o parque estava vazio. Ele havia feito esse turno centenas de vezes. Conhecia cada canto do parque no escuro. Sabia exatamente quais sons eram normais. O barulho das máquinas de filtragem, o vento passando pelas estruturas dos toboáguas, o som das árvores ao redor. Por isso, quando ouviu o outro som, soube imediatamente que não era normal. Água se movendo. Mas todas as piscinas estavam desligadas, sem circulação, sem filtragem, completamente paradas. Ele seguiu o som e chegou à piscina principal, a maior do parque, a mais funda. Quando chegou à beira, havia alguém dentro da água, parado, imóvel, da cintura para cima, fora da água, o rosto voltado para baixo. O funcionário disse que ficou paralisado. Levou alguns segundos para conseguir falar. "Ei, o parque está fechado, você não pode estar aqui." A figura não respondeu, não se moveu. O funcionário deu um passo para trás, tropeçou em algo, olhou para baixo por uma fração de segundo. Quando ergueu o olhar de volta para a piscina, estava vazia. A água completamente parada, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Ele saiu do parque sem terminar o turno e pediu para nunca mais ser escalado para o turno da madrugada.
Depois daquela noite, os relatos começaram a aparecer com mais frequência. Não de turistas, de funcionários. Pessoas que conheciam o parque de verdade, que sabiam distinguir o que era normal do que não era. Um segurança veterano disse que uma vez, durante uma ronda noturna, viu uma silhueta parada no topo de um toboágua, completamente imóvel. Ele chamou pelo rádio, pediu para um colega verificar enquanto ele mantinha a posição. Levou menos de 3 minutos para o colega chegar ao local. Não havia ninguém lá, mas havia uma poça de água fresca no piso de metal do toboágua. Em plena madrugada, sem chuva, sem visitantes, sem nenhuma tubulação por perto, uma poça de água que não deveria existir. 2 funcionárias da área de alimentação disseram que estavam fazendo inventário uma noite quando ouviram alguém batendo na janela do refeitório. De fora, elas olharam. Não havia ninguém, mas no vidro havia uma marca úmida, como se uma mão molhada tivesse sido encostada ali. Uma mão grande, de adulto. Um dos coordenadores de segurança disse que decidiu verificar as câmeras de uma madrugada específica depois de receber relatos de 2 funcionários diferentes sobre sons vindos da área das piscinas. Nas câmeras não havia nada, mas havia um detalhe estranho. Em 3 câmeras diferentes, cobrindo 3 áreas diferentes do parque, no mesmo momento exato das 3h14 da manhã, a imagem ficou com um ruído estranho por exatamente 4 segundos, como se algo passasse na frente das lentes. Algo que as câmeras captaram, mas não conseguiram registrar direito. O coordenador enviou as imagens para a equipe técnica. A resposta foi que o fenômeno era inexplicável, dado o sistema de câmeras que o parque usava. O arquivo foi arquivado. Mas o coordenador disse que imprimiu um frame daqueles 4 segundos e guardou, e que não mostra para ninguém, mas que em alguns dias difíceis, tira da gaveta e olha, para lembrar que o que viu era real. Entre os funcionários que estão no parque há mais de uma década, existe uma teoria. Uma teoria que ninguém fala em voz alta durante o dia, que só aparece em conversas noturnas, em sussurros, entre pessoas que já viram coisas que não conseguem explicar. Eles acreditam que o homem não foi ao parque por acidente. Eles acreditam que ele foi lá porque sabia de algo, porque encontrou algo, ou porque algo o chamou. E eles baseiam essa teoria em um detalhe que os funcionários mais novos não sabem. Antes daquele feriado de verão, antes do desaparecimento do homem, já havia outros relatos, mais antigos, mais vagos, guardados em conversas que nunca foram oficializadas. Funcionários de turnos noturnos que pediam remanejamentos sem dar explicações. Seguranças que saíam do emprego abruptamente. Prestadores de serviço que recusavam trabalho noturno em determinadas áreas do parque. E havia uma história mais antiga ainda, contada pelos funcionários mais velhos, sobre um período de manutenção anos antes do desaparecimento. Quando a piscina principal foi esvaziada completamente para reparos no fundo. Um dos operários que trabalhou no fundo da piscina vazia disse que encontrou algo estranho. Marcas no fundo de cerâmica, não arranhões, não danos estruturais. Marcas, padrões, como se alguém tivesse ficado muito tempo parado no mesmo ponto e tivesse deixado uma impressão. O operário perguntou para o encarregado o que eram aquelas marcas. O encarregado olhou, ficou em silêncio por um momento e disse apenas: "Tampa com cimento, não pergunta." O operário tampou, mas não esqueceu. E anos depois, quando o homem desapareceu, ele soube exatamente para onde ele tinha ido. Entre todos os relatos que circulam entre os funcionários do parque, existe um que é contado com mais cuidado, com mais peso, como um aviso. Um segurança novo, com menos de 3 meses de trabalho, ouviu as histórias, mas não levou muito a sério. Era jovem, racional, não acreditava em lendas urbanas. Numa noite de turno por volta das 2h30, ele estava fazendo ronda pela área das piscinas. Foi quando ouviu o som.
vindo da piscina funda, uma voz baixa, chamando. Ele parou, ouviu com atenção. A voz chamava de dentro da água, não dizia palavras claras, mas havia um padrão, como uma pergunta sendo repetida, a mesma pergunta, sempre a mesma. Ele disse que ficou parado por quase um minuto tentando entender o que a voz dizia. Então respondeu: "Oi? Tem alguém aí?" Algumas pessoas que trabalharam em parques aquáticos disseram algo estranho depois desse vídeo. Que histórias assim acontecem mais do que as pessoas imaginam. Você já ouviu algo estranho em um parque aquático ou piscina? Escreve aqui nos comentários. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que ele havia experienciado antes. Pesado, vivo, como se o silêncio em si estivesse prestando atenção nele. Então a voz voltou, mais próxima agora. E desta vez ele entendeu perfeitamente o que ela perguntava. Que horas o parque fecha de verdade? Ele disse que correu, sem olhar para trás, sem pegar os pertences, sem avisar os colegas. No dia seguinte, entrou pela manhã, pegou os pertences pessoais da salinha dos funcionários e foi à gerência. Pediu demissão na hora. A gerente perguntou o motivo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Ele não está sozinho lá embaixo." E foi embora. A gerente disse que ficou tentando entender o que ele quis dizer. Até que uma funcionária mais antiga que estava do lado explicou. E a gerente nunca mais fez turno noturno. Com o crescimento das redes sociais, uma coisa estranha começou a acontecer. Turistas que visitavam o parque durante o dia normal começaram a postar fotos. Fotos comuns, família na piscina, crianças no toboágua, selfie com o fundo azul da água. Mas em algumas dessas fotos, havia algo ao fundo que ninguém havia notado quando a foto foi tirada. Uma figura, um homem, parado na água, sozinho, olhando. O problema era que quando as pessoas tentavam lembrar se haviam visto aquele homem no dia em que a foto foi tirada, ninguém lembrava. Em nenhuma das fotos havia alguém que reconhecesse o homem. Em nenhuma das fotos alguém havia notado ele na hora, mas ele estava lá. Em todas as fotos, o mesmo detalhe: molhado, parado, com o olhar voltado levemente para baixo, como se estivesse ouvindo algo vindo de dentro da água. Um pai que havia visitado o parque com o filho de 6 anos contou que, ao ver as fotos em casa, o filho apontou para uma e disse: "Pai, esse é o homem que me perguntou que horas o parque fechava." O pai olhou para a foto. O homem estava a pelo menos 20 metros de distância das crianças na imagem e estava de costas. O pai perguntou ao filho quando o homem tinha falado com ele. O filho disse: "Na piscina, quando eu estava na parte funda." O pai ficou gelado. Seu filho tinha 5 anos na época, não sabia nadar, nunca havia entrado na parte funda. Os funcionários mais antigos do parque, os que estão lá há 15, 20 anos, têm uma visão diferente sobre tudo isso. Eles não têm medo, ou pelo menos não demonstram. Eles tratam o assunto com uma espécie de respeito cauteloso, como quem vive perto de algo que não entende, mas aprendeu a conviver. Um funcionário que está no parque há 18 anos disse uma vez para um colega mais novo: "Ele não é mau, mas está perdido. E coisa perdida sempre tenta encontrar algo que reconhece." Outro funcionário antigo disse que acredita que o homem estava procurando algo no parque antes de desaparecer. Algo específico. Você viu como ele olhou aquele mapa? Ele não estava perdido. Ele estava procurando um lugar que não estava marcado, mas que ele sabia que existia. Quando perguntado o que seria esse lugar, o funcionário ficou em silêncio por um longo momento. Depois respondeu: "A entrada." E não disse mais nada. Hoje, turistas continuam chegando a Olímpia aos milhares. As atrações continuam funcionando. As músicas continuam tocando. As crianças continuam gritando de alegria nos toboáguas. E a maioria dessas pessoas nunca vai ouvir essa história.
Vai passar dias incríveis no parque. Vai ir embora com memórias felizes e fotos bonitas. E nunca vai notar o homem parado ao fundo de algumas dessas fotos. Mas os que trabalham lá sabem. E passam adiante, de forma discreta, para os funcionários novos. A regra que não está em manual nenhum. A regra que existe há muitos anos. Que provavelmente sempre vai existir. Se você estiver no parque depois do fechamento, se você estiver perto das piscinas profundas e ouvir uma voz vindo de dentro da água, não responda, não olhe, não se aproxime, porque a voz vai perguntar sempre a mesma coisa. A mesma pergunta que ele fez na bilheteria, a mesma pergunta que ele fez ao salva-vidas, a mesma pergunta que ele fez ao segurança. Que horas o parque fecha de verdade? E se você responder, você vai começar a ouvir também uma voz lá embaixo, chamando, sempre chamando. E quem começa a ouvir essa voz, diz que é impossível parar de pensar nela, que em casa, perto de qualquer piscina, de qualquer banheira, de qualquer corpo de água, o som volta, chamando, sempre chamando. E alguns dizem que a atração se torna irresistível, que sentem como se a água estivesse esperando, como se houvesse algo lá embaixo que precisasse ser encontrado. Por isso, a regra existe. Por isso, é passada adiante em silêncio. Por isso, ninguém ri quando ouve. Porque os que riram foram os que responderam. E os que responderam sempre acabam voltando para a água. A cidade de Olímpia é real. Os parques aquáticos são reais. O resto, você decide. Mas existe um detalhe nessa história que pouca gente percebeu. O homem foi visto pela última vez, olhando para a água, como se alguém estivesse olhando de volta. E desde aquele dia, alguns funcionários dizem que a água se move, mesmo quando o parque está completamente vazio. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.